Olá, vestibulandos IME 2015. Meu nome é Guilherme Bastos, eu sou professor de Química do Sistema de Ensino Poliedro, da turma ITA e IME do curso Poliedro. Estamos aqui para comentar a prova que ocorreu hoje, da primeira fase do IME, e foi uma prova muito boa, foi uma prova clássica, uma prova esperada, e que teve questões que abrangeram de uma forma não tão positiva o conteúdo, por uma distribuição talvez não tão boa dos assuntos, mas uma prova sem imprecisões, sem erros, todas com gabaritos muito bem determinados. O que vale ressaltar é que na distribuição da prova nós tivemos 4 questões de química orgânica, o que me parece muito para uma prova que seleciona alunos para um curso de engenharia, e nós tivemos 4 questões de físico-química, uma questão de atomística e ligações químicas e uma outra questão de química geral. Talvez um peso um pouco menor para a química orgânica e um peso um pouco maior para a físico-química fosse uma prova mais próxima de uma distribuição esperada para o histórico dos vestibulares anteriores do IME. Mas, como fato extremamente positivo, nós temos que ressaltar o fato de que nós temos uma prova sem problemas, sem erros, todas com gabaritos muito bem determinados. O que vale também ressaltar é que, diferentemente dos outros anos, todas as questões poderiam ser resolvidas simplesmente com assuntos que são ministrados no ensino médio. Vale ressaltar que na questão 38, isso só poderia ser realizado, ou seja, o aluno com o ensino médio apenas só poderia realizar ou resolver a questão por eliminação, mas eu tenho certeza absoluta de que com o conteúdo do ensino médio, o aluno teria a chance de resolver todas as 10 questões da prova. Um destaque bastante positivo para a questão 32, que além do conteúdo de ensino médio exigia grande habilidade matemática do aluno, como é um tipo de habilidade que se espera de vestibulandos do IME, e talvez um destaque, não diria negativo, mas um destaque não tão positivo para a questão 38, por conter assuntos que são mais ministrados em aulas de biologia do que nas próprias aulas de bioquímica voltadas para o ensino médio. No geral, foi uma prova boa. Um dos questionamentos que nós sempre fazemos é se seria possível resolver a prova de tal maneira a acertar as 4 questões exigidas pela banca para que o aluno pudesse progredir para a segunda fase, e isso um bom aluno faria com uma certa tranquilidade, ou seja, foi uma prova justa nesse sentido. Ela seleciona para a segunda fase os alunos bem preparados e que têm realmente alguma coisa a escrever nas difíceis questões da segunda fase do IME. Nós detectamos um total de 8 questões em que o aluno poderia extrair 4 para que pudesse resolver e prosseguir, não ser eliminado na prova de química. 2 delas eram um pouco mais difíceis, a gente consideraria que mesmo o bom aluno poderia errar, como seriam as questões 32 e 38, mas o resto da prova é extremamente acessível ao bom aluno. Portanto, foi uma prova boa, justa, talvez com uma distribuição não tão esperada, mas uma prova que cumpre a sua função de selecionar para a segunda fase os melhores candidatos. Uma boa prova de segunda fase a todos aqueles que tiveram êxito na prova de hoje. Sucesso, um abraço, até a segunda fase. Olá, senhores, tudo bem? Eu sou o professor Humberto, professor de matemática da turma ITA do Poliedro, tá? E estou aqui representando, tá, os meus colegas professores Álvaro, Joãozinho e Rocco, tá? É um imenso prazer fazer isso, e queria compartilhar com vocês as nossas impressões que tivemos da prova do IME, tá? 2015 Matemática.
Tá? Então, dá uma olhada aqui. Ó. Primeiramente, nós fizemos uma distribuição dos assuntos. Tá? Não é uma distribuição de cada questão, e sim dos assuntos. Por exemplo, uma questão pode ter 2 ou 3 assuntos, correto? Então, observando aqui a distribuição, nós temos uma incidência maior em trigonometria e nas geometrias, certo? Trigonometria, 3 vezes o aluno tinha que usar os seus conhecimentos, e em geometria, 6 vezes aqui. Tá? E a distribuição foi bem razoável, tá? Classificação das funções, congruência de números, números complexos, probabilidade condicional, uma questão muito boa, determinantes, geometria espacial, 2 questões muito interessantes, onde apareceu um prisma oblíquo, certo? E depois um caso de inscrição de sólidos que necessitava de uma visão espacial muito boa, tá? Questões que tem que ter uma visão muito boa e não tem muita conta, certo? Geometria analítica, polinômios, logaritmos, progressões e a trigonometria, certo? Então essa é a distribuição básica das questões e dos assuntos que nós percebemos. Bom, e eu queria comentar com os senhores o seguinte, tá? Algumas questões eram muito extensas se o aluno fosse resolver de forma acadêmica, fazer a questão completa. Não se esqueçam que a prova é teste e teste faz parte da questão. Então, para evidenciar isso, dá uma olhada nessas 2 questões que nós separamos. Primeiro, a questão 6. A questão 6 dizia o seguinte, tá? Nós temos um polinômio de grau 26, isso já inibe o aluno de fazer o método das chaves, né? Para fazer uma divisão. Esse polinômio vai ser dividido pelo polinômio x3 menos 3x2 menos x mais 3. Cuja fatoração é exatamente essa, x ao quadrado menos 1 e x menos 3. Tá? Dividendo grau 26, divisor grau 3, resto grau no máximo 2. Então, o que a gente percebeu? Se o aluno calculasse P de 1, o P de 1, o 1 zera essa expressão. Fica P de 1, fica o valor numérico do polinômio, que é menos 14, igual a mais B mais C. Depois, o valor numérico do polinômio para x igual a menos 1, P de menos 1 é A menos B mais C igual a 20. Se vocês subtraírem as 2 equações, eu nem vou atrás da terceira. Subtrai as 2 equações, vai dar B igual a menos 17. O que acontece? Tá? A única alternativa, a alternativa D, nós temos um polinômio onde o termo do primeiro grau seria o quê? Menos 17. 6x2 menos 17x menos 3. Tá? É claro que para nós que temos que fazer um gabarito, a gente resolve de maneira completa para ver se não tem nenhum problema teórico para a questão ser anulada ou sugerir uma anulação. Tá? No caso de vocês que estão na batalha, vocês têm que fazer do jeito mais rápido, encontra aqui menos 17, certo? E evita todo aquele cálculo desnecessário que você pode fazer depois com mais calma para reforçar a sua preparação para a segunda fase, certo? Bom, nós separamos aqui uma outra questão, seria a questão 10 de geometria analítica, aonde o aluno tem que tomar muito cuidado, se não cai num sistema muito grande, muita conta, e isso é prejuízo de tempo. Perceba o seguinte, ele forneceu uma circunferência que passava pelos pontos ABC. Tá? Eu coloquei nomes aqui. Tá? O ponto B é o ponto 41, o ponto A é o ponto 67, o ponto C é o ponto 85. Se vocês analisassem com calma, iriam perceber que esse triângulo é retângulo. E se vocês querem traçar a circunferência circunscrita nesse triângulo retângulo, é só pegar a hipotenusa, pega o ponto médio, que seria o ponto 5, 4, vai ser o centro, e uma simples distância entre 2 pontos, vocês obteriam, tá, o diâmetro, que seria 2 raiz de 10, raio raiz de 10. Então, em frações de segundo, eu diria, o aluno obtém o centro e o raio dessa circunferência. Claro que para o aluno chegar nesse ponto aqui de resolução, ele tem que ter se preparado muito bem, ter feito muitos exercícios para perceber, tá? Ou até uma intuição de que esse triângulo seria retângulo, certo? Bom, obtendo esse triângulo retângulo, a gente obtém a equação da circunferência. Só que ele queria a distância de um ponto até essa reta tangente à circunferência num ponto de ordenada 5. Agora, esse ponto de ordenada 5 que ele deu tem a mesma ordenada do ponto C. Então, esse segmento aqui, ó, ele é paralelo ao eixo X.
Então eu posso utilizar a simetria. Aqui está o centro da circunferência, essa distância aqui seria 8 menos 5 dá 3, você passa essa distância 3 do outro lado e teria o ponto T 2, 5. Também rapidamente ganhamos o ponto de tangência a essa circunferência 2, 5. Tá certo, turma? Então são ideias que a gente treina para uma prova teste, certo? Dissertativo não tem jeito, até que a gente pode tentar adaptar, tá? Mas a dissertativo requer mais explicações. Tudo bem, turma? Bom, então era isso que eu queria comentar com os senhores a respeito da prova que vocês fizeram, né? E queria que vocês analisassem melhor as questões na nossa resolução, no nosso gabarito impresso, e estamos aguardando os senhores para a segunda fase. Tá certo? Muito obrigado, tá? E até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Fulgêncio, eu sou professor de Física da turma ITA do Poliedro de São José dos Campos, em São Paulo. E hoje venho em nome da equipe de Física comentar um pouco sobre o vestibular do IME de 2015, essa primeira fase com as questões de Física aí do IME. Bom, de maneira geral, a prova se mostrou abrangente, embora sentimos falta aí das questões de ótica e gravitação, imaginamos aí que na segunda fase essas questões apareçam e até outras num nível maior de complexidade. A prova, apesar dela se mostrar com um bom índice de discriminação, ela deve discriminar bem os candidatos mais bem preparados, ela se mostrou com alguns problemas. 2 questões sem gabarito, 2 questões com necessidade de cálculo diferencial integral para resolução e uma questão com eixos, né, o eixo X e o eixo Y trocados. Não é uma coisa que nós gostaríamos de ver num vestibular, né, como o do IME. Então, fica essa um pouco da nossa decepção aí em relação a essas questões, mas as outras questões foram questões muito bem escolhidas e muito bem desenvolvidas. É isso. Acredito que os nossos alunos estejam bem preparados e desejamos aí uma boa prova, uma boa segunda fase aí para os candidatos aprovados.